Nós estamos nesse mês de trabalhar o nosso relacionamento com o Pai Celestial. Queria dar um aviso que a nossa missionária Sibila está pregando numa igreja, fazendo louvor e pregando numa igreja lá em Timbó. E nós estamos agora avisando, para que os membros saibam. Os nossos líderes foram pregar em algum lugar, foram servir em outros lugares. Queria que você estivesse caminhando comigo no livro de 1 Reis 19. Nós ainda vamos ler esse texto, mas já abra lá na sua Bíblia, porque eu nem pedi a projeção, não vamos fazer agora a projeção, mas fique com a sua Bíblia aberta lá, para a gente poder utilizar esse texto. Nós estamos trabalhando o tema relacionando-se com o Pai. Pode colocar lá, Daniel, relacionando-se com o Pai. A ideia nossa é que a gente fale, converse com você, para você entender, como estabeleceu no domingo passado o pastor Marco, dizendo que Deus é um Deus real e pessoal. Então, o fato de Deus ser pessoal, ele exige de nós um relacionamento. Porque tudo que ele criou e inventou nas relações humanas, ele tirou do seu próprio relacionamento com a Trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e já na sua concepção de relacionamento, Deus se relaciona com Ele mesmo. Deus se relaciona como Pai, se relaciona como Filho e se relaciona com o Espírito, 3 pessoas distintas. Há comunicação entre essas pessoas. O Pai fala com o Filho fala com o Pai e o Espírito intercede por todos nós. Essa dinâmica de relacionamento é marcante na Bíblia. Você vai ver ela acontecendo todo o tempo. Já começa no Gênesis, quando vai se criar o homem, Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Essa utilização do verbo mostra que estava conversando com pessoas. A ideia é que o relacionamento nosso com Deus seja marcado por ações naturais, como nós nos relacionamos com o próximo. Por isso, semana passada, nós falamos de alguém falar com Deus, e precisamente através da oração. E hoje nós queremos dizer que Deus fala conosco, e nós podemos ouvir a Deus. Então, essa é a nossa premissa deste culto da noite, que Deus fala com você, Ele fala conosco, e nós podemos ouvi-lo. Agora, eu queria exemplificar maneiras como Deus fala conosco. E a primeira delas é através da oração. Nós entendemos que quando fechamos os olhos, nós estabelecemos uma comunicação não física, não inteligível apenas, mas uma comunicação espiritual. Nós saímos de uma dimensão racional e estamos caminhando para uma outra dimensão, que é a dimensão espiritual. Aliás, se você não fecha os seus olhos e não crê que você está falando com o Todo-Poderoso, isso não é oração. A oração, ela é a base para que você experimente que você fala com alguém e que esse alguém te ouve. Só que esse alguém é um ser pessoal, mas também espiritual. Segunda maneira como Deus fala conosco é através das circunstâncias. E eu coloquei a foto desse rapaz, chamado Nick, e eu não vou me atrever a dizer o sobrenome dele, porque deve ser coisa holandesa, Então, o nome do Nick é Nick, tá? E ele é filho de um pastor e nasceu sem pernas e sem braços. Quem conhece a história desse rapaz? A história dele é marcante. Eu queria passar só um videozinho de como esse rapaz consegue ouvir Deus falando com ele e através dele. Então, vamos ouvir, depois a gente volta aqui no PowerPoint, sem problema nenhum. Esse aí, ó. Em 2 Timóteo 3,16, ele diz: toda a Escritura é divinamente inspirada, e eu acredito que Deus inspirou em mim vida e fé. Esta fé veio sobre mim, esta paz veio sobre mim. Eu senti que Deus havia me respondido. Qual foi a pergunta e qual foi a resposta? A pergunta foi por quê? Por que me fizeste desta forma?
A resposta foi: você confia em mim? Essa é a questão. E quando você diz sim para esta pergunta, nada mais importa. Mas o que foi especificamente para você que o fez dizer: Senhor, eu vou confiar na tua palavra porque sei que é verdade, mesmo sem saber o que vai ser de mim amanhã? Certo. Porque não havia mais nada que eu pudesse encontrar. Não havia mais nada que pudesse me dar paz. Eu sabia que braços e pernas não me dariam a paz de qualquer forma. Eu precisava saber a verdade a respeito de quem eu sou. Por que estou aqui? E para onde irei quando não estiver mais aqui? Eu não encontrei esta verdade em nenhum outro lugar, só em Jesus Cristo. O testemunho dele está na internet, é muito bonito, muito maravilhoso. Vale a pena você dar uma ouvida lá. O que a gente aprende é que Deus fala através das circunstâncias, qualquer circunstância, seja ela boa ou seja ela ruim. Aliás, ela só será boa, só será ruim se Cristo estiver no meio dela. Se ela estiver com Cristo no meio dela, ela será boa, perfeita e agradável, porque nós vamos aceitar de maneira prazerosa a vontade de Deus. Quando nós olhamos para as circunstâncias, nós precisamos olhar do ponto de vista de Deus. Um Deus que fala em todos os momentos, inclusive fala nas circunstâncias. Deus falou a este homem algo fantástico no meio dessa circunstância. Ele disse para ele que, para fazer o que ele queria fazer com este homem, ele não precisava dos braços e nem das pernas. Aliás, os braços e as pernas deste homem o atrapalhariam, porque o deixariam numa dimensão normal, como toda e qualquer pessoa. Extrapolou-se as condições, parece que zerou as oportunidades de ser usadas, mas é aí que o sobrenatural, a maneira de Deus usar de maneira especial alguém. Não são os braços e as pernas que o fizeram especial diante de Deus, mas o fato de ser quem ele é. E Deus o ama e usa, e fala com ele e fala através dele. Circunstâncias falam conosco, Deus fala conosco através de circunstâncias. E a última é a palavra. Deus fala através da palavra. E eu coloquei ela por último, não porque ela é a terceira e última, não, porque ela é a mais importante de todas as maneiras com que Deus nos fala. Porque ela é a palavra de Deus escrita. E é necessário que o cristão, o crente, creia que nas suas mãos está a palavra de Deus, onde é revelado o seu querer e a sua vontade. A palavra de Deus não tem erro no sentido de propósito. Pode conter alguns tipos de datações diferentes, de algum tipo de narrativas diferentes, mas o propósito da palavra, ele é inerrante. O que Deus quer falar conosco através da palavra, não há erro. E toda e qualquer angústia humana, qualquer resposta que o homem precisa, ele pode encontrar Deus falando através da sua palavra. Por isso, para o crente, a palavra de Deus, a Bíblia, é a regra de fé e prática. Quando nós perdemos essa dimensão do que a palavra nos representa, nós começamos a perder a oportunidade de ouvir Deus falando. Se você lê a sua Bíblia todos os dias, eu tenho certeza que Deus fala com você todos os dias. E olha um versículo que eu acho fantástico. Este versículo aqui vai dizer que, tendo Deus falado antigamente, muitas vezes, de muitas maneiras, através de oração, circunstâncias, através dos profetas, que eram a palavra de Deus naquela época, dita ao povo, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Hebreus 1, de 1 a 2. Esse texto está dizendo que não só Deus se revelou através de circunstâncias, Deus falou através de situações, momentos que a gente vive. Deus não só falava quando as pessoas dobravam seus joelhos e oravam,
Deus não falava simplesmente pela boca dos profetas, mas Deus estabeleceu uma comunicação, um relacionamento com o homem através do seu Filho. Porque Jesus é o Deus que veio à terra, encarnou-se, tornou-se gente, viveu entre nós, soube o que eu passava, o que você passava. Nenhuma dor e angústia que o ser humano passa ou passará, ou passou, Jesus não conheceu. Jesus conheceu todas elas. E ele tinha resposta para todas elas. Ele tinha solução para todo e qualquer problema. E ele se relacionou com as pessoas que estavam na época. É tão interessante porque Jesus não se tornou um rabino que ficava com um grupo apenas de discípulos, como ele teve os seus discípulos, mas os rabinos geralmente não saíam para dar palestras ou qualquer outra coisa, eles ficavam com o seu grupo de discípulos. Mas Jesus sai com os seus discípulos e se relaciona com toda e qualquer pessoa. Os mestres, eles ficavam nas sinagogas, mas Jesus era o mestre que vinha no meio do povo e falava com o povo, e falava com poder e autoridade. Ouvia aquele povo e falava com ele, e respondia com as suas necessidades. Esse relacionamento que nós temos, Jesus é o mais rico e mais poderoso relacionamento que nós temos com o Pai, através de Jesus. A Bíblia vai dizer que em um momento os discípulos conversaram falando assim, Jesus, por favor, mostra-nos o Pai. E ele diz assim, mostra-nos o Pai, mas eu estou com vocês todo o tempo. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele diz como se quem se relaciona comigo, se relaciona com o Pai. Quem anda comigo sabe como o Pai pensa. Aliás, eu estou ensinando o que o Pai pensa. Quando Jesus senta com aquela multidão e começa a falar, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pobres de espírito, quando ele vai descrevendo o jeito que o reino, o jeito que o Pai pensa, como o Pai se relaciona com as pessoas, quando ele vai dizendo que o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, essa demonstração clara, olha, é assim que o Pai pensa, eu estou falando com vocês como o Pai falaria com vocês. Ouçam o Filho. Ouçam o Filho e você vai estar ouvindo o Pai. É isso que Jesus estava falando. Quando Jesus é batizado, há uma voz do céu que diz, este é o meu Filho amado em quem eu me agrado. Quando há uma situação tão fantástica, onde há uma transfiguração, a pessoa de Moisés, a pessoa de Elias e Jesus encontram-se naquele monte, e os discípulos estão ali. Mas a voz que diz lá, não diz para ouvir outra e qualquer pessoa, a voz diz o seguinte, este é o meu filho, a ele ouça. Sabe por quê? Porque quem ouve a Jesus, ouve a Deus. E Jesus fala, através da sua palavra, de maneira muito especial. O Espírito usa a palavra para falar conosco. Por isso que, às vezes, a gente vive um tempo onde as pessoas têm uma expectativa tão grande de ouvir audivelmente a voz de Deus. Eu queria dizer para você, não num tom de desânimo para você, mas a voz audível de Deus acontecerá raramente na sua vida e na minha vida. Raramente. Por quê? Porque Deus não pode fazer? Não, não é que Deus não pode fazer, Ele pode fazer todas as coisas. Mas as maneiras que Ele tem utilizado sempre são essas. E quando a gente está tão em sintonia com Deus, quando a gente abre a palavra dEle, a gente tem a certeza que a gente ouviu Ele falando conosco. Então, essa proximidade conosco, que Ele tem, e a nossa proximidade com Ele, é que garante a gente quase que entender Deus falando conosco audivelmente.
A história deste homem que eu quero ler com vocês, de 1 Reis 19, é a história exatamente de Elias. Elias é este que passa por um momento muito interessante, muito forte da presença de Deus. É um profeta que eu chamaria de profeta pirotécnico. Tudo de poderoso acontecia com ele. Ele dizia, não vai chover, e não chovia. Dizia, vai chover, e chovia. Vai cair fogo do céu, e caía. E ele sai de uma cena muito interessante, que é exatamente um embate com os 400 profetas de Baal, onde ele diz, olha, se Baal é Deus mesmo, então vocês vão pedir, e vocês montam um altar aqui, vai cair fogo do céu e vai consumir o altar. Agora, se o Deus de Israel for Yahvé, eu vou orar e vai cair fogo no meu altar. E vocês sabem a história, ele fala assim, aí pede para começar o embate, a batalha, né? E os profetas de Baal começam a gritar e a se lancetar e se machucar e pedir para que Baal pudesse fazer chover fogo naquele lugar. E ele começa até ironicamente a dizer, olha, fala mais alto, eu acho que o teu Deus é surdo. Talvez está com problema de audição. De repente ele foi viajar. Então não está aí para resolver o problema de vocês. E aí, quando vai no momento dele, ele pede para encher mais de água ainda, para ser mais claro quem era o Deus verdadeiro. E ele simplesmente faz uma oração. Eu sei que o Senhor me ouve, mas faz o teu milagre no meio desse povo, para que saibam que o Senhor é Deus. E depois ele sai dali. Há uma batalha, acho muito grande na alma dele, porque ele sai dali e executa 400 profetas. A história conta que ele matou esses profetas. Imagina só isso. E depois disso, ele sai exausto e recebe uma notícia. A notícia está no capítulo 19 de 1 Reis. Eu quero ler com você esse texto até o versículo 18. Está com a tua Bíblia aberta? 1 Reis 19, de 1 a 18. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com total rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com as deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. E em Berseba de Judá, ele deixou seu servo, entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou em pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar em Horebe, o monte de Deus, e ele entrou numa caverna e passou a noite. Pode voltar lá, querido. Nós olhamos para esse texto e vemos que aquilo que nos atrapalha, muitas vezes, de ouvir o Pai, é mais ou menos o que estava acontecendo com este homem aqui na caverna. A caverna é o lugar onde demonstra que a gente está longe do Pai. Falar que Elias estava longe de Deus parece muito difícil, parece quase impossível, mas foi o que aconteceu. Ele foi tomado por uma angústia tão grande que eu chamaria de agitação da alma.
é quando a alma da gente está tão pesada, quando as circunstâncias têm roubado o nosso privilégio de ouvir ou de falar com Deus. É quando eu não consigo nem dobrar os meus joelhos, muito menos fechar os meus olhos e muito menos abrir a minha boca e falar alguma coisa com Deus, porque há uma angústia de alma tão grande que eu não consigo mais nem perceber o que a Bíblia diz e nem olhar para a minha circunstância e crer que Deus está ao meu lado. E muito menos que Deus fala. Mas Deus fala. E Deus falou com este homem. E ele vai dizer para Deus: olha, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Essa é uma barreira muito grande da gente não perceber Deus falando com a gente. É quando a nossa alma começa a se alimentar de tudo que as circunstâncias estão me falando. Que a minha alma começa a digerir e aceitar tudo que externamente estão falando. E a voz interna da presença de Deus, da promessa de Deus, vai se esvaindo e vai ficando cada vez mais distante. Um homem que falava com Deus e dizia: Deus, conforme a gente combinou, manda fogo. E Deus mandou. Foi o mesmo homem que depois disse: estou escutando que a mulher de Acabe, Jezabel, quer me matar. Eu não aguento isso. E sai em fuga, e sai correndo de uma pessoa. Quando nós olhamos para isso, a gente só tem uma explicação. Alguns comentaristas desse texto olham esse texto à luz da psicologia e acreditam que este homem entrou num quadro de depressão muito grande, que ele não conseguia mais ver nada de bom. E, portanto, não via nada de bom, não podia crer em nada de bom e não ouvia nada de bom. Muitas vezes a agitação da nossa alma é uma barreira para ouvirmos o nosso Pai. Porque quando nós fechamos os nossos olhos, as vozes vão dizendo: é assim mesmo, não vai mudar. As vozes vão dizendo: é essa mesma situação. Se não houver alguma coisa, se você não fizer algo, isso não vai mudar. É essa a situação do país. Essa é a crise. Isso não vai mudar. E nós vamos ouvindo essas vozes. E elas vão agitando a nossa alma. E a gente vai perdendo a conexão com o Pai. E a gente abre a Bíblia. E ela já não é mais a palavra de Deus. Ela é um livro, num contexto, que não é o meu contexto. Ela é um livro de uma história, que não é a minha história. Ela é um livro, e apenas um livro. E Deus não pode mais falar através dela. E eu vou olhando as circunstâncias de outras pessoas. E eu vou começando a olhar para eles e dizendo: mas essa é a situação deles. A minha é diferente. Isso aconteceu com ele, mas não quer dizer que aconteça comigo. Porque no seu coração e no meu coração, a minha alma e a sua alma já estão tão agitadas que nós começamos a nos distanciar e perdemos essa conexão ao ponto de começar a perder a nossa identidade. E olha só o que Deus fala para esse homem. Deixa eu voltar aqui. O que ele diz para este homem? Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à porta da caverna, e uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus estava falando para ele:
que você está fazendo? E chama ele pelo seu nome. E você sabe que o nome para o judeu, para o povo hebraico, é muito forte. Elias quer dizer, Yahvé é o meu Deus. A história está querendo dizer o seguinte, Deus está querendo dizer o seguinte nessa história. Ele está querendo dizer assim, Elias, eu sou o seu Deus. O que você está fazendo aqui? Você perdeu a sua identidade, Elias? Você esqueceu do que eu quero para você? Você esqueceu que eu sou o seu Deus? As desculpas que você está me falando, olha, eu fui muito zeloso, Senhor, pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Eu sei quem tu és. Os israelitas, eles rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também querem me matar. E Deus está falando para ele assim, você é o meu enviado. Eu sou o teu Deus. O que você está fazendo aqui? Quais as provas eu preciso dar mais a você da sua identidade, Elias? O que eu preciso dizer mais para você sobre a sua identidade? Há pouco tempo atrás, não muito tempo atrás, há 40 dias atrás, eu estava usando você diante dos profetas para dizer que eu sou o teu Deus. Você falou comigo só isso. Deus, para que mostre a tua glória, para que saibam que tu és o Deus sobre Israel, faz chover fogo sobre esse altar. Como a gente esquece rápido da voz de Deus. Como a circunstância da vida nos rouba, como nos agita, como a gente esquece rapidinho de quem a gente é. Quando um dia você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, a partir daquele momento especial e espiritual, você se tornou filho de Deus. E aleluia, porque eu creio que nada vai mudar essa situação de filho de Deus. Humanamente a gente já crê que não existe ex-filhos. Racionalmente a gente crê que não existe ex-filhos. E porque espiritualmente nós começamos a andar e achar que Deus não é mais o nosso Pai, e que nós não somos mais os seus filhos, e que não há mais proteção, e nem essa identidade é quebrada. Não há como quebrar a identidade de um filho. Você sempre será filho do amado Deus, porque você é amado dele. E como filho, ele cuida de você. E ele cuida de mim. É por isso que Deus fala com a gente. Porque de vez em quando a gente precisa ouvir que a gente é amado. Não é verdade? De vez em quando, mesmo que a gente saiba, mas é bom ouvir. Marido, é bom falar para sua esposa, eu te amo. Mulher, é bom ouvir falar isso para o marido. Aliás, filhos, é bom falar isso para os pais. Pais, é bom falar isso para os filhos. Por quê? Porque as circunstâncias vão tirando da gente a nossa identidade. Vai roubando da gente a nossa capacidade de crer que somos filhos. Mas quando Deus nos fala isso, através das circunstâncias, da palavra, ou através de um tempo com Ele, onde Ele sussurra o nosso nome, nos alimenta e nos faz continuar crendo quem somos e a nossa identidade em Cristo. Eu gosto desse versículo. E eu queria ler com você. Vamos ler juntos? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Salmo 42, 11. Por que você está abatida, alma? Por que você está perturbando dentro de mim? Espera em Deus, o seu Deus, pois ainda o louvarei.
Uma outra barreira que nos impede de ouvir a voz de Deus, a voz do Pai, é quando a gente não identifica quem é o pastor das nossas vidas. O distanciamento por causa das dores e do sofrimento nos faz esquecer da voz do pastor, da voz suave de Deus. E às vezes a gente esquece. E a gente começa a ouvir. Eu não sei para onde que eu pisco aqui, querido. A gente começa a ouvir a voz do açougueiro, ó. E eu me lembro de uma história que Michael Wells, um amigo que já faleceu, e ele contava que quando ele estava em Israel, a primeira vez que ele foi em Israel, ele tomou um susto. Porque ele viu um rapaz com umas 10 ovelhas, e ele gritava com essas ovelhas, ele batia nessas ovelhas, ele chutava essas ovelhas, e ele ficou transtornado, porque ele falou assim, nossa, a imagem que eu tenho do pastor de ovelhas está sendo quebrada agora, como pode isso? O cara chutando desse jeito. Ele chegou lá para esse rapaz e falou assim, rapaz, mas como é que você pode estar fazendo isso com as ovelhas? Você não é o pastor que tem que cuidar delas? Não, eu não sou o pastor, eu sou açougueiro, eu estou levando elas para matar. E por isso que ele contou essa história, e toda vez que eu penso nisso, eu penso que muitas vezes nós estamos sendo tratados do jeito que estamos tratados, pelo açougueiro. É a voz do inimigo, não é a voz do Pai, não é a voz do pastor, não é a voz de Jesus. E nós estamos sendo tratados a trancos e barrancos. E achamos que a vida cristã é esse jeito mesmo. Ah, é muito sofrimento, mas é porque você está ouvindo a voz errada. Porque a voz do pastor, ela é mansa. Porque a voz do pastor, ela é firme, mas cheia de amor. A voz do pastor Cristo, a voz do Pai, é uma voz de comando, mas não de tomada, de desrespeito, de tirania. É a voz que a gente sabe. Quando o papai fala em amor mais firme, a gente tem temor. Mas quando o outro fala, a gente tem medo. Quando a gente vai se distanciando do Pai, a gente vai perdendo o discernimento espiritual. E a gente não consegue entender e não consegue discernir se é a voz dele ou se é a voz do inimigo. Olha só como aconteceu na vida do Elias. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Você já imaginou um homem que sempre teve um ministério marcado por coisas muito fortes, que era a vida de Elias? E de repente ele ouve vento, terremoto, algo muito forte, ele poderia dizer assim, Deus quer de novo me dar um comando daqueles. Deus está me chamando para uma missão impossível de novo. Mas o jeito que Deus falou com ele, era esse jeito aqui. No murmúrio de uma brisa suave. Sabe por quê? Porque esse homem estava cansado. Porque esse homem estava triste. Porque esse homem estava totalmente debilitado. E Deus sabia que o jeito de falar com ele tinha que ser manso. Deus sabe como falar com você. Deus sabe como falar com você. Mas todas as vezes, mesmo de maneira forte ou de maneira extremamente suave, é um jeito de mostrar amor para você.
porque Ele está preocupado com você. Mas a voz dEle vai ser bem clara, mas você vai entender à medida que você estiver mais próximo dEle. Elias estava com dificuldade de discernir, porque a dor que estava no coração de Elias estava atrapalhando ele de perceber quem estava falando. E olha só o que essa voz vai dizer. Elias, o que você está fazendo aí? Você está dizendo que você está sozinho. Você está dizendo que estão querendo te matar, Elias. Você está dizendo que você já está cansado, que você não é melhor do que os teus antepassados. Você está dizendo que os israelitas desistiram da minha aliança. Você está dizendo que eles quebraram o altar. Você está dizendo que mataram os teus profetas. Você está dizendo que você está sozinho, que você é o único que sobrou. Mas eu quero te dizer uma coisa, com essa voz bem suave, para que você saiba quem está falando. É o teu Deus, o teu Pai. Eu fiz sobrar 7.000 em Israel. Todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não beijaram. Sabe por quê? Eu estou falando isso para você, porque eu quero fortalecer a sua confiança em mim. Você nunca esteve só, Elias. Você nunca esteve só. E você deixou de me ouvir muitas vezes, Elias, nesses 40 dias, exatamente porque a dor tomou conta do seu coração. Porque a sua alma estava tão angustiada e pesada que os seus ouvidos espirituais não conseguiam mais me ouvir. Mas você nunca esteve sozinho. E eu quero resgatar em você agora a confiança em mim. Você pode confiar em mim. É por isso que Deus fala com a gente. Para fortalecer a nossa identidade e para trazer de volta a confiança que a gente estava perdendo nele. Porque a gente achava que ele nos abandonou. A gente achava que ele nos deixou. E a última é que isso tudo traz um distanciamento natural à nossa espiritualidade. Deus pode gritar, que a gente não consegue ouvir. E esse distanciamento traz uma surdez tão grande, que a gente vai ficando tão longe, tão longe, tão longe, tão longe, que a gente não consegue mais, não só discernir a voz, por causa da agitação da nossa alma, mas também não consegue mais ouvir voz alguma. E aí a gente começa a ouvir a voz do nosso medo, a voz daqueles amigos de plantão que só falam coisas erradas, e a gente se perde. Por isso, o comando de Deus para este homem, do pai, foi exatamente esse. Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Você está longe demais do meu propósito. Volta. Porque quando você voltar, você vai começar a ouvir a minha voz. Você vai estar no centro da minha vontade. Você vai estar entendendo que eu cuido de você. A sua identidade precisa ser restaurada. Você é profeta. E o que você está fazendo numa caverna? E Deus o manda dizer, vou voltar aqui, Deus o manda dizer, volte pelo caminho de onde veio e vá para o deserto. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninzi, como o rei de Israel, e unja Elias, filho de Safate, Eliseu, obrigado, gente. Eliseu de Abel-Meol lá, para suceder você como profeta. Ei, Elias, nada terminou, eu ainda tenho algo para falar para você. Eu quero falar para fortalecer a sua identidade, eu quero falar para fortalecer a sua confiança, mas eu quero falar com você para fortalecer a sua missão. Nada acabou ainda, não terminou os propósitos meus para com você. E eu ainda falo com você e vou continuar falando com você e expressando a minha vontade e o meu querer para você.
O que eu quero é que você saia do lugar onde você está. Você unja esses reis e depois unja o Eliseu no seu lugar, porque aí sim a sua missão vai estar cumprida. Você está me ouvindo, Elias? Você está entendendo o que eu tenho para você? Elias sai e cumpre a vontade de Deus. Essa noite eu queria dizer para você que da mesma forma que Elias teve dificuldades de ouvir a voz de Deus, eu e você temos. Temos, tivemos e teremos. Mas todas as vezes que as circunstâncias estiverem agitando a nossa alma, é hora da gente parar. É hora da gente ficar em silêncio. E dizer, Senhor, me deixa sensível a ouvir a sua voz. Senhor, eu não posso me distanciar da sua presença, porque se eu me distanciar da sua presença, eu não vou te ouvir mais. E o grande problema nosso, e agora eu digo meu problema, é que as circunstâncias me afastam rapidinho da leitura da palavra. Você já percebeu que o dia mais agitado seu é o dia que você escolhe não ler a Bíblia? Ou que você abre mão dela? O dia mais agitado da gente é o dia que a gente menos para ouvir a voz de Deus, porque é natural, a gente faz no checklist, né, isso eu tenho que fazer, isso eu tenho que fazer, e quando está lá esse momento especial para você ouvir a voz do Pai, você para e corre disso, porque você vai perder tempo. E eu volto a dizer a frase de Martim Lutero, ele dizia assim, eu tenho um dia muito agitado hoje, eu preciso tirar mais tempo para orar. O desafio que eu faço a você nessa noite é que se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Aliás, o desafio que eu faço a você, não endureça o seu coração. Deus fala. E fala de muitas maneiras. Mas Ele quer falar através de um relacionamento com Ele, você e o seu Filho Jesus. Eu queria que você fechasse os olhos e eu queria fazer 2 desafios nessa noite espirituais. O primeiro desafio é, você já tem um relacionamento real e verdadeiro com Jesus Cristo? A minha pergunta não é se você crê em Jesus, que Ele morreu e ressuscitou, não é essa a pergunta. É se você tem um relacionamento com Ele. Se você fala com Ele e Ele fala com você. Se você crê que Ele pode falar com você. A minha pergunta é se você já entregou o seu coração a esse Jesus e disse, olha, eu quero ter um relacionamento pessoal e verdadeiro contigo, porque eu descobri que não faz sentido viver sem o Senhor. Essa foi a resposta do Nick. O Nick disse exatamente isso no vídeo. Por que você achou que precisava fazer isso? Porque não tinha outra resposta a dar. Não tinha outra coisa a fazer, a não ser crer em Jesus, crer na pessoa de Jesus. Você quer se achegar a Deus? Você quer se relacionar com Deus, com o Pai? Apenas através do Filho. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Eu quero orar com você. Se nessa noite você quer começar um relacionamento sério, marcante, mudar o seu status no Facebook espiritual, dizer agora eu sou alguém que estou vivendo um relacionamento, um comprometimento com Jesus. Eu quero orar com você onde você está. E se você tomou essa decisão por Jesus, eu gostaria que depois do culto você viesse me procurar, porque eu quero orar com você de maneira especial. Senhor Jesus, eu oro por este e por esta, que nessa noite entendeu
que não consegue te ouvir, porque não foi feita a comunicação através do Filho. E nessa noite, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor agora fale de maneira especial o coração deste homem, dessa mulher, desse menino, dessa menina. Que o teu Espírito destrave todas as barreiras que possam existir. Sejam barreiras por causa do pecado, do orgulho. Sejam, ó Deus, barreiras por causa do medo, da incerteza. Seja a barreira por causa da alma que está tão angustiada, de ódio, de mágoa, de revolta. Senhor Deus, quebra isso pelo poder do nome de Jesus e instaura agora uma comunicação verdadeira, que ele e ela perceba, ouça o teu Espírito dizendo: tu és meu. Senhor Jesus, faz isso. E nesse momento, quebra todas essas barreiras, sejam elas mandadas por Satanás, ou propriamente criadas pela vida, que o Senhor destrone todos os poderes e potestades, e haja libertação, e entrega, e renúncia, e diálogo a partir de agora contigo. É assim que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Se você fez essa oração, eu quero orar com você depois. Mas agora eu queria dar um desafio aos nossos queridos irmãos. Gente que tem muito tempo de igreja, mas se perguntar sinceramente para você, você já ouviu Deus falar com você? Você vai dizer não. Eu queria dizer que Deus fala com você, e tem falado com você. A questão não está do lado de lá, a questão está do nosso lado. E eu queria que você fechasse os seus olhos. E se você quer exatamente ouvir Deus falando através da sua palavra, você precisa assumir um compromisso de ler a palavra. Se você quer ouvir Deus falando através das circunstâncias, você tem que estar aberto para que Deus fale através das circunstâncias. Se você quer que Deus fale através da oração, você precisa orar. Eu ouvi a história de um homem que cria que Deus falava sempre através de toda e qualquer circunstância. E ele sempre estava agradecendo a Deus por tudo. E aí, um dia lá no sítio, estava ele e o pastor sozinhos, porque choveu demais, o dia estava muito feio. E só o pastor veio porque tinha que vir, e ele veio porque queria vir. E aí o pastor disse assim: vou pedir para ele orar só para ver o que ele vai agradecer. E ele diz assim: Senhor Deus, obrigado, porque nem todos os dias são como esse. Nós podemos ver Deus nas circunstâncias e ouvir Deus em toda e qualquer circunstância. Eu queria orar com você. Eu queria que você, como crente em Jesus, quer dar uma turbinada no seu relacionamento com Deus, quer ouvir Deus falar. Mas eu gostaria que você assumisse esses 3 compromissos. Abrir os seus ouvidos para as circunstâncias, mas comprometer-se a falar com Deus em oração e ficar um silêncio com Deus em oração e ler a sua palavra como quem diz: eu tenho fome do Senhor falar comigo. Eu gostaria que você ficasse em pé e eu quero orar com você. Eu quero orar com você exatamente porque esse é um posicionamento, não é uma vergonha, é um posicionamento diante de Deus. Eu quero, Senhor, ouvir o Senhor através das circunstâncias, da palavra, da oração. Eu quero te ouvir. Amém. Senhor Deus, eu oro por mim e pelos meus irmãos. Que nessa noite, Senhor, nós estamos impactados porque Tu falas com a gente. E a primeira coisa que eu quero te pedir perdão, Senhor, é que muitas vezes o Senhor tem falado comigo, mas os meus ouvidos estão entupidos de tanta coisa errada, que o Senhor precisa fazer uma limpeza neles. Senhor, muitas vezes o Senhor falou comigo, mas eu ouvi mais as vozes da minha dor, dos meus medos, dos meus temores, e não te ouvi, Senhor. Eu peço perdão, Senhor, porque muitas vezes eu abri a minha Bíblia e li como um ritual,
e tentando ouvir a sua voz, Senhor, me perdoa. E nessa noite, junto com os meus irmãos, eu quero reafirmar uma coisa: eu preciso do Senhor, e eu que tenho a identidade de filho de Deus, e eu quero exercer essa identidade no meu relacionamento contigo. Eu quero me relacionar contigo, Senhor, como o filho se relaciona com o pai. Senhor, eu quero fortalecer, eu quero que o Senhor fortaleça em mim a minha confiança no Senhor, me faça crer mais no Senhor, depositar a minha confiança no Senhor, acreditar a minha vida em Ti cada vez mais, depender do Senhor mais como um bebê, como uma criança faz. Senhor, mas eu quero ouvir o Senhor falando, para eu saber o que eu tenho que fazer para cumprir a missão que o Senhor me deu. Deus, temos aqui profetas, temos aqui missionários, temos aqui mestres, temos aqui pastores, temos homens e mulheres de Deus que o Senhor deu uma missão nessa terra de passar a Tua mensagem. Senhor, nos fala novamente para a gente não esquecer disso. E que essa semana seja a semana de ouvir a Sua voz e fazer a Sua vontade. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.